Olá, aqui é o Leonardo do Minuto da Terra, trazendo 4 histórias sobre climas extremos, como o de um lugar tão quente que dá para fritar um ovo. A Terra tem vários locais quentes: incêndios florestais, fluxos de lava, fundições de ferro, o interior da sua torradeira, reatores nucleares e assim por diante. Mas se estamos falando apenas da ação do Sol sobre o planeta e o clima, onde na superfície da Terra é mais quente? Alguns poderiam dizer Vale da Morte, o que não é uma má suposição, considerando a temperatura de 56,7 graus Celsius observada 102 anos atrás em Furnace Creek, que permanece, de acordo com estatísticas meteorológicas oficiais, a temperatura mais alta já registrada. Acontece que as estações meteorológicas medem a temperatura do ar na sombra, cerca de 1,5 metro acima do solo. E como você bem sabe, se já andou descalço em uma praia em um dia ensolarado, superfícies sob luz solar direta podem ser muito mais quentes do que o ar logo acima delas. Além disso, só existem cerca de 11.119 estações meteorológicas oficiais espalhadas pelo globo, o que equivale a apenas uma estação a cada 13.000 km², ou 6, em média, para uma área do tamanho da Escócia. Não que a Escócia seja um grande candidato para ondas de calor. Lugares super quentes, como desertos, são particularmente hostis e remotos, fazendo com que neles as estações meteorológicas sejam impraticáveis e ainda menos comuns. Para encontrar o lugar da Terra mais quente de verdade, precisaríamos que um exército de estudantes de meteorologia instalasse e monitorasse termômetros em cada polegada do planeta. Ou então poderíamos medir a temperatura da Terra a partir do espaço, algo que a NASA já faz, todos os dias. Os satélites Terra e Aqua transportam instrumentos chamados espectroradiômetros, que detectam a radiação infravermelha, ou seja, o calor que irradia da superfície da Terra. Sua resolução não é das melhores, uma vez que os satélites medem a temperatura média de cada quilômetro quadrado do mundo. Mas isso ainda é 13.000 vezes melhor que as estações meteorológicas. Então qual é, afinal, o lugar mais quente da Terra? Não é o Furnace Creek, que marcou apenas 62,7 graus Celsius, nem o Planalto Scorched Wheat, no deserto de Lut, no Irã, apesar das repetidas alegações de ser o lugar mais quente. Não é, mas fica perto. Uma área próxima, no deserto de Lut mesmo, é o grande vencedor, com 70,7 graus Celsius, cerca de 1 grau mais quente do que você precisa para coagular as proteínas de uma gema de ovo, ou seja, para cozinhá-lo. E você nem vai precisar de um fogão para preparar esse café da manhã. Em seguida, um vídeo sobre a força da natureza. Ao longo dos anos, moradores de cidades desenvolveram várias maneiras eficazes de proteger-se contra invasores. Mas quando o inimigo é a força da natureza, nem sempre nos damos bem, especialmente porque a maioria das cidades estão situadas ao longo das costas e principais vias navegáveis. Em 1362, uma tempestade convenientemente chamada de Grande Afogamento dos Homens arrasou uma colônia de europeus, matando mais de 25.000 pessoas. Depois disso, locais de baixa altitude como a Holanda desenvolveram uma impressionante variedade de sistemas de defesa contra cheias, incluindo colinas, diques, valas, barragens, eclusas e bombas de água. E em meados do século XX, os holandeses começaram a construção de uma ambiciosa série de barreiras contra tempestades que estão entre os maiores objetos móveis já feitos pelo homem até hoje. Mas com a previsão de que o nível do mar irá aumentar em até 1 metro nos próximos 90 anos e mais 3 metros no século seguinte, é claro que mesmo os esforços dos holandeses não serão suficientes. E o perigo não se resume à Holanda. Cidades em todo o mundo enfrentam ameaças semelhantes, não só da elevação dos mares, mas também com o aquecimento das águas, que formam tempestades ainda mais fortes e assustadoras. Já que manter essa água longe pode não ser uma opção, o jeito é pensar fora da caixa. Inventores no Reino Unido criaram um concreto capaz de absorver até 600 litros de água por metro quadrado por minuto e canalizá-la para fora. Engenheiros holandeses estão desenvolvendo casas flutuantes e centros comerciais que se adaptam à subida da maré. E, quem sabe no futuro, as ondas produzidas por tempestades podem acabar fornecendo energia suficiente para abastecer uma cidade. A coleta de dados também ajuda na maneira com que cidades lidam com tempestades, ajudando a prever onde é mais provável que ela atinja e na organização de evacuações. A própria natureza também pode nos ajudar nessa. Restingas e manguezais em zonas entre marés podem retardar a entrada de água, reduzindo a altura e força das ondas em até 50%. Pesquisas mostram que a combinação dessas técnicas naturais com outras projetadas poderiam evitar centenas de milhões de dólares em danos causados por tempestades em zonas urbanas costeiras, como Howard Beach, em Nova York. Mas, por enquanto, nossas cidades estão longe de serem a prova de tempestades. Ainda precisamos reunir mais informações e desenvolver novas soluções para torná-las o mais resistentes possível. Por sorte, essas áreas urbanas são um ninho de pessoas inovadoras e criativas, onde grandes ideias nascem o tempo todo. Elas só precisam sair do papel antes que a água entre. Existe uma coisa chamada força maior, ou atos de Deus, que talvez esteja desaparecendo. Em 1903, uma enchente sem precedentes atingiu Kansas, causando estragos em casas, fazendas, infraestrutura e uma carga de trem cheia de manteiga. Os donos da carga processaram a empresa ferroviária pela mercadoria perdida, mas a ferrovia argumentou que não deveriam ser responsáveis.
uma vez que a inundação era algo completamente fora do controle deles. O tribunal concordou, afirmando que o dilúvio tinha sido um ato de Deus. Tribunais de todo o mundo usam esse termo desde 1500 e pouco, para descrever eventos sem precedentes que parecem sair do nada. Hoje em dia, é possível ver esses atos de Deus mencionados em contratos, políticas de seguro e até algumas leis ambientais dos Estados Unidos. E, assim como no caso da manteiga, não é incomum ouvir um advogado escorregando esse termo para dentro do tribunal a seu favor. Para usar a defesa do ato de Deus, você não precisa necessariamente provar que algum Deus causou o mesmo evento, mas sim apenas duas coisas. Primeiro, que tomar precauções razoáveis não poderia impedir o dano. E segundo, que o estrago foi causado por uma força natural sem influência humana. Mas está cada vez mais difícil cumprir esses pré-requisitos, começando com essas precauções razoáveis. Graças ao avanço tecnológico e do conhecimento científico, nós somos cada vez mais capazes de prever o tamanho, o escopo e o caminho de eventos destrutivos, o que torna difícil saber qual tipo de precauções razoáveis são necessárias para evitar esses danos. Por exemplo, em 1903, a ferrovia colocou o vagão de manteiga no que parecia ser um terreno alto o bastante para mantê-lo seguro, mas eles não tinham como saber o quão grave seria a inundação. Hoje, com um conhecimento muito maior sobre um evento como esse, eles teriam que se preparar melhor para que a defesa baseada no ato de Deus fosse aceita. E o segundo critério também está se tornando difícil de ser usado a favor, já que estamos descobrindo que um número crescente de desastres naturais tem influência dos seres humanos por trás. Por exemplo, as atividades humanas levaram ao aquecimento e aumento do nível do oceano, provavelmente intensificou o furacão Sandy em 2012 e exacerbou a onda de calor na Europa em 2015. Na verdade, cientistas calculam que alguns dos efeitos catastróficos do furacão Sandy, como a inundação de túneis de trânsito que adicionaram mais de 10 bilhões de dólares aos danos, talvez não teriam acontecido sem os efeitos da atividade humana. E já que eventos naturais como inundações, secas e incêndios florestais estão acontecendo com mais frequência e causando mais danos do que costumavam, é bem possível que mais casos envolvendo atos de Deus apareçam nos tribunais no futuro. Mas como estamos nos tornando melhores em prever esses eventos e reconhecendo nossas próprias contribuições para que eles aconteçam, o sucesso da defesa baseada no ato de Deus pode, em breve, ficar na geladeira. Você acha que o clima anda meio estranho? Espere até ouvir falar em nevascalipse. Você acha que o clima anda meio estranho? Bom, sua resposta provavelmente vai depender do quão esquisito está o clima onde você mora. Por exemplo, após o Reino Unido ficar encharcado durante uma das semanas mais chuvosas que se tem registro, os britânicos que sofreram com inundações eram muito mais propensos a falar que notaram um clima cada vez mais úmido e chuvoso ao longo das suas vidas do que seus compatriotas que estavam secos. E antes de uma seca fulminante atingir o meio oeste norte-americano em 2012, apenas 41% dos moradores afirmavam perceber um pequeno aumento na frequência e intensidade dos períodos de seca. Após o acontecimento, 66% das pessoas falaram a mesma coisa. Ou seja, faça sol, faça chuva, a nossa mente tende a valorizar as experiências mais recentes. Mas mesmo quando passamos pelos mesmos estranhos eventos climáticos que outras pessoas, nem sempre concordamos sobre o quão estranhos eles realmente eram. Dados de mais de 4.000 estações meteorológicas nos dizem que o inverno de 2012 foi o terceiro mais quente já registrado nos Estados Unidos. Mas, de acordo com os norte-americanos que passaram por esse inverno, bem, aqueles que levam o aquecimento global a sério eram mais propensos a afirmar que o inverno realmente tinha sido mais quente do que o habitual. Mesmo tirando a crença no aquecimento global da jogada, houve ainda uma divisão política, com os democratas mais inclinados do que os republicanos a classificar o inverno como incomum. E para deixar a questão ainda mais nublada, hoje em dia recebemos essas informações principalmente da mídia, onde os diferentes canais competem pela nossa atenção, mencionando condições meteorológicas extremas com muito mais frequência do que costumavam, e vendendo eventos de maneira sensacionalista como vórtice polar e nevascalipse. O Canal do Tempo tem até imitado a prática da Organização Meteorológica Mundial de batizar tempestades tropicais destrutivas dando nomes para qualquer tempestadezinha de neve que passa pela América do Norte. Com tantas fontes de informação, fica fácil para nós escolhermos aquelas que se alinham melhor com a nossa opinião. O resultado é que boa parte do que ouvimos sobre a frequência de condições meteorológicas extremas pode acabar reforçando aquilo que já acreditamos, ao invés de nos dar novas informações sobre o que está realmente acontecendo. Então, será que esse vídeo falou o que você queria ouvir? Espero que você tenha gostado desse Minuto da Terra. Não esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo com todo mundo. Um abraço e até semana que vem!